Meus irmãos, boa tarde. Já estamos na hora de começar a nossa atividade, tá? Vamos todos nós aqui, em harmonia, fazer a nossa prece para que a palestra inicie com a nossa irmã. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, juntos todos nós aqui, em busca de um pouco mais de conhecimento, de ajuda, porque trabalhando o conhecimento que ela nos passa, colocando a razão para refletir sobre os ensinamentos que nos são passados, certamente vamos pautar nossas vidas segundo os ensinamentos, trabalhando a harmonia, o equilíbrio, trabalhando o conhecimento que essa doutrina nos passa, nós vamos ser cidadãos melhores, certamente. Que Deus continue a nos auxiliar e que nós prestemos bastante atenção no que viemos aqui aprender, porque isso tem que fazer parte da nossa vida como um conteúdo valioso, para que possamos administrar esse conhecimento, exercendo o melhor possível o que nós estamos aprendendo. Que a paz e a luz envolva a todos, que Jesus esteja presente nos nossos corações e agradecemos a Deus por essa oportunidade desse encontro da tarde de estudo. Graças vos damos, que assim seja. Então a nossa irmã Sueli vai fazer a palestra. No fim. Não, já refrescou bem. Uma boa tarde a todos. Vamos para a nossa hora agradável, né? Com certeza essa terça-feira é uma das horas mais agradáveis do nosso dia, né? A hora em que nós nos reunimos com os encarnados, com os desencarnados. Embora estejamos sempre reunidos com encarnados e desencarnados, aqui é um momento diferente. Temos uma equipe espiritual atuando, confortando a gente, ajudando. Temos os amigos também, né, encarnados, querendo aprender junto com a gente, que também deseja aprender. Então é um momento muito bom. Nós estamos trabalhando e aprendendo na lei de destruição, né? Teoria e prática. Teoria e prática, né? Assim que é bom, né? Teoria e prática, só não precisa dar tanto problema, né? Podia ser mais brando. A prática não ser tão intensa, né? Mas hoje nós estamos nessa parte da lei de destruição, junto com os flagelos, tudo que a gente aprendeu dos flagelos inclui a guerra, né, que ela ainda é necessária, os objetivos são os mesmos dos flagelos destruidores, porque a guerra é um flagelo destruidor, né? E sempre eles lembrando que é uma escravização momentânea de povos para que estes podem aperfeiçoarem-se mais rápido. Aqui nós vamos entrar no assassínio. Aqui tem uma pergunta que ela é extremamente complicada para a gente saber o que fazer, né, com a resposta que os espíritos dão. Tá, vamos ver. A primeira dentro desse assunto é se o assassínio é um crime aos olhos de Deus. O assassinato, né, os crimes, os homicídios. Eles dizem que sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida a um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Analisando bem essa questão aqui, a gente fica com algumas dúvidas. Primeiro que, quando eles falam que houve uma interrupção, né? Interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal, com essa resposta aqui, pode dar a impressão que a pessoa não estava na hora de morrer e foi. Teve interrompida a sua trajetória, né? Teve interrompida a sua evolução, porque já que foi interrompida uma expiação ou uma missão, houve aí, né, uma perda de oportunidade de evolução. Então a gente pode pensar, mas
se, seja qual for o perigo que nos ameaça, que está aqui também, tá? Assim, no capítulo que estuda sobre fatalidade, seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis, né, se não tiver no momento. Então, por que isso aqui? Porque aqui dá a impressão que está indo antes, né, que alguém está interrompendo uma vida de expiação e de missão. Então, vamos analisar direitinho, não quero que analisem com a minha cabeça, quero que analisem com a razão de cada um e pensem a respeito, né? Qualquer outra interpretação, é bom que se converse, né? Que a gente converse a respeito. Mas olha só, quando eles dizem interrompe uma vida de expiação ou de missão, é que quem mata não sabe se está na hora do outro morrer. Então, ele está interrompendo, sim. Para Deus, não, porque se realmente essa tarefa, essa missão de provação ou expiação ou missão tivesse que seguir, ele não morreria. Deus não permitiria. Mas aquele que mata o outro, ele não está levando em consideração se está na hora do outro morrer, se não está. Ele sim, pela mão dele, ele está interrompendo uma vida de missão, uma vida de expiação, oportunidade dessa alma para evoluir. Então, ele assume essa responsabilidade, estando ou não no momento da morte do outro, que ele não sabe se está. Ele não tem nem esse conhecimento, né? Isso aí é uma coisa que não é do conhecimento de todos. Para muitos, realmente só Deus pode tirar a vida. Pois é, se só Deus pode tirar a vida, ele foi um instrumento para que essa vida terminasse. Então, para aquele que está sendo maldoso, violento, esse daí vai assumir responsabilidade. É mais ou menos a mesma coisa quando acontece uma negligência numa casa. A gente já deu esse exemplo aqui. Uma criança, né, faz parte de uma família aí que mora lá no 5º, 6º ou mais, até não pode ser até no 1º, que de repente, dependendo da queda, ela morre. Né? Às vezes a gente leva um escorregão e morre, dependendo de onde bate com a cabeça. Então, se uma família tem uma criança dentro de casa, ela é responsável, como toda pessoa é responsável pela criança que chegou, pai, mãe ou aquele que foi designado, que foi dada a ele a oportunidade de cuidar daquela criança, o dever, seja como for. Então, uma família que tem uma criança em casa tem que ser responsável por ela. Ela não tem raciocínio lógico ainda, ela não tem noção de perigo. Então, tem janelas? Tem que botar uma tela, tem que botar uma grade, porque a criança não tem essa noção. Ah, ela tem o anjo da guarda dela? Tem, claro que tem. E ele não vai deixar acontecer com ela nada que não tiver que acontecer. Mas a família será responsável pela negligência de não colocar uma tela, uma grade. Caso essa criança venha a cair dessa janela, se não tiver no momento dela morrer, ela não vai morrer. Alguma coisa vai acontecer, o anjo da guarda vai proteger. Já tivemos vários exemplos disso, né? Até mesmo do próprio porteiro do edifício segurar a criança embaixo. Houve um caso desse no Rio, né? Ele olha para cima, a criança está caindo, ela passa pelo toldo que tinha numa varanda embaixo, ele viu aquilo, ele vai lá para baixo e ampara a criança. Quer dizer, então, é claro que se Deus, né, não tiver chamando, digamos assim, não vai. Mas, olha só, aquela família que foi negligente, que não botou a grade na janela, ela vai responder como se a criança tivesse morrido. Ela vai responder com a parcela de responsabilidade total que ela tem sobre aquela criança. Se não morreu, não foi por causa dela, não é? Porque por ela teria morrido. Não foi ela que evitou essa morte, porque ela foi negligente. Ela não teve intenção de matar. É o que faz a diferença nesses crimes aqui, né, no Tribunal da Terra. É o dolo e a culpa.
O dolo tem intenção de matar. A culpa não tem intenção de matar, só teve culpa. Matou, teve responsabilidade. O dolo teve intenção. Então, é essa a diferença, né? Então, nesse caso, uma pessoa assim, ela não é ela não vai responder por dolo, porque ela não está com intenção de matar a criança, por isso que ela não botou grade. Não, foi negligente. Então, ela tem culpa. Então, é o caso dessa questão aqui, da aprovação, da expiação. A pessoa que tira a vida de outra, ela está roubando a vida dessa pessoa. E ela está assumindo uma série de responsabilidades junto com isso. Não só o de tirar a vida dessa pessoa, e interrompendo a sua aprovação, expiação ou omissão, ela está roubando essa pessoa da família. Ela está roubando um filho de um pai, de uma mãe, ou o pai de uma criança, né? Ela está roubando o irmão de uma família. Então, ela está cometendo vários crimes junto com esse. Então, é uma parcela de responsabilidade muito grande que vai ter. Agora, quem vai ditar se foi dolo ou culpa é o Tribunal Divino, que isso, realmente o da terra falha muito, né? Mas existe ainda uma outra possibilidade de alguém partir antes da hora, mas não assim bem antes da hora, como a gente pensa assim, não estava na hora, porque não vai. Se não estiver na hora, está lá no Livro dos Espíritos dizendo que não vai. Mas existem planos e planos reencarnatórios, escolhas e escolhas ao reencarnar. Não se sabe qual foi a escolha que aquele espírito fez ao reencarnar. Existe a possibilidade dele ter feito um plano para ele, com tanto comprometimento que tem com a vida, com tanta coisa que tem a resgatar, ele pode ter escolhido um plano em que o momento da sua morte, sem contar, né, a determinação divina quando ocorre, ele pode decidir que o momento da sua morte também estará no livre-arbítrio das pessoas, embora haja a relatividade. Isso, existe uma possibilidade, isso é muito raro, mas existe essa possibilidade. O espírito saber, ele é tão comprometido com a vida, existe a possibilidade dele reencarnar e ficar à mercê daqueles que ele explorou, daqueles que ele prejudicou aqui na Terra. É por isso que as pessoas aqui na Terra têm o dever moral de ajudar os outros, de auxiliar, de fazer o que tiver ao seu alcance para minimizar o sofrimento de alguém, sem ligar o sofrimento a um karma. Porque isso também não diz respeito a cada um de nós. Ele está sofrendo porque ele está resgatando, não tem nada com isso, Deus não é justo? Isso não é um pensamento que deva fazer parte do nosso. Embora nós saibamos que não existe um inocente pagando nesse mundo, não nos cabe fazer esse julgamento. Aliás, não nos cabe fazer julgamento de nada, que a gente não tem essa capacidade. Julgar é muito difícil. A gente não sabe o que passa no coração do outro, na cabeça do outro, então julgamento é o que a gente não pode fazer. Então, vendo uma pessoa em dificuldade, a gente vai entender que existe uma razão para que ela esteja passando aquilo. Mas existe uma razão também para que a gente esteja ali, naquele momento, vendo e tendo a oportunidade de fazer algo para diminuir a dor da pessoa. Então, essa é a nossa tarefa. Isso é o que nós temos que fazer, né? Nós não temos que ficar aqui imaginando se o outro deva ou não sofrer, porque ele escolheu essa ou aquela prova. Então, é tarefa, é dever moral de cada criatura fazer o que puder pelo próximo, né? Fazer o que puder para ajudar o outro que está lá em dificuldade. Então, muitos espíritos, ao escolherem as suas provas, colocam essa escolha aí.